Fala, memorável! E aí, plano pronto? Tudo no papel? Aí eu te desafio. Será que a montagem desse plano já o torna perfeito? Você já tem na tua mão o plano perfeito? Infelizmente não. O que a gente fez até agora foi dar um primeiro passo, um passo muito importante ao plano perfeito. Mas ele só vai se tornar perfeito se você tirá-lo do papel. Porque se ele se mantiver no papel e na gavetinha, ele não se torna perfeito. Porque se ele continuar no papel ou ficar na sua gaveta, ele não vai sair da esfera do teu sonho. Ele vai ficar ali só no seu sentimento. E a gente precisa realmente tirá-la do papel. E como a gente vai garantir que o seu sonho saia do papel? Aí eu trago outra música, porque hoje eu estou empolgada, que vai deixar isso muito claro. Tem uma música também do Raul que ela fala: sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. O que que essa música quer dizer? O que que ela tem a ver com o plano perfeito? É que se eu não me comprometer com um guardião, se eu não me comprometer com uma outra pessoa, dificilmente o meu sonho vai sair do papel, a menos que eu seja uma pessoa muito disciplinada, mas muito disciplinada, muito comprometida, porque eu realmente preciso de alguém para me ajudar, para me cobrar, para que eu possa me comprometer, para que eu realmente não desvie do meu foco. As empresas, elas precisam desse profissional. A gente tem nas empresas um profissional que fica olhando ali para os projetos estratégicos, para o plano estratégico, para que realmente a gente não desvie o foco. E na vida pessoal é a mesma coisa. Eu preciso ter um aliado para compartilhar o meu sonho. Eu preciso ter um aliado para dividir o meu andamento, para dividir o meu progresso, dividir a minha evolução e até mesmo puxar minha orelha quando precisa, até mesmo fazer com que eu me desafie um pouco mais para garantir a execução do meu plano. Então, o seu plano vai ser perfeito a partir do momento que você tiver um guardião para se comprometer. Ah, Jaque, mas eu posso ter esse guardião, alguém da minha família, alguém muito próximo? Eu diria que isso seria pouco saudável, porque essa pessoa ela tem que conseguir te tirar da zona de conforto, ela precisa conseguir te desafiar, sem gerar um desconforto emocional, sem gerar uma confusão emocional. Então, vamos imaginar que você queira ter como guardião do seu plano o seu marido, mas seu marido não faz parte da aliança divergente, ou mesmo sendo. Imagina quando ele te desafiar a executar uma ação que você planejou e você não executou, a tomar uma decisão que você deveria ter tomado e você não tomou. Vai gerar um desconforto, vai gerar um problema relacional. E aí você vai ter dois problemas: o problema relacional, o desconforto que foi gerado com a cobrança e a execução da ação que você precisa executar para que a decisão seja tomada. Então é importante que você pense num aliado, que você tenha mais proximidade, ou até mesmo peça apoio para o seu anfitrião, para que você faça o que nós estamos chamando de pense comigo no plano. O que que é isso? É um encontro que a gente está propondo que você tenha com seu aliado guardião, com seu anfitrião, para que você passe um relatório de como está o seu plano, das ações que você executou, daquilo que você não fez, das decisões que você postergou ou das decisões que você tomou. Isso vai te ajudar a sempre se manter no foco. E a ideia é o quê? Que exista uma troca. Ele faz essa intervenção com você e você faz essa intervenção com ele. Para quê? Para que ele também consiga garantir a execução do plano dele. Então, esse pense comigo no plano é o que vai tornar o seu plano perfeito em conjunto com toda a construção que a gente foi fazendo ao longo das nossas aulas. Então, você planejou, só que o seu plano só vai ser perfeito a partir do momento que você começar a executar. E para garantir a execução, para garantir o seu foco, você se compromete com um anfitrião ou com um aliado que você tenha proximidade, para que ele fique o tempo todo te estimulando a garantir a execução do seu plano. E a ideia é que esse bate-bola ele seja muito rápido, ele dure no máximo 15 minutos, porque as palavras de ordem aqui são sem culpa nem desculpa, sem culpa
nem desculpa. Por quê? Se a gente começar a entrar nas lamentações, se a gente começar a entrar nas justificativas e a gente começar a buscar esse conforto pelo não fazer, o que vai acontecer? A sessão de Pense Comigo no Plano, ela vai ficar algo extremamente longo, improdutivo e pouco assertivo. O papo aqui, nessa hora, é fez, não fez, quando você vai fazer? Não tem que justificar o não feito, é quando você vai fazer. É esse desconforto que precisa ser gerado, é esse constrangimento que precisa ser gerado. Porque uma ação adiada não é uma ação qualquer que está sendo adiada, é a ação que deveria te aproximar do seu sonho, é a ação que deveria te aproximar dos objetivos que você traçou para o seu ano. E se você não está comprometido com o seu plano, dificilmente você vai estar comprometido com qualquer outra coisa na sua vida. Então, se você não consegue cuidar do seu sonho, dos objetivos que você traçou, esse é o momento disso ficar claro para você. Esse é o momento de gerar esse desconforto em você. Porque não adianta colocar no papel e achar que as coisas vão ser feitas automaticamente sozinhas. Tem que ter transpiração, tem que ter foco, tem que ter muita ação executada e muita decisão tomada. E esse é o momento que vai gerar esse desconforto, principalmente se você não estiver seguindo o seu plano. Por quê? Você não está te priorizando, você não está priorizando o seu sonho, você não está cuidando e regando o seu sonho diariamente. E não existe um sonho que ele é alcançado se ele não for regado e cuidado diariamente. Não existe. Se eu não acordar e for dormir pensando no meu sonho, dificilmente eu vou tirar o meu sonho do papel. Por quê? Porque ele não é importante nem para mim, ele vai ser importante para quem? E aí, eu te desafio a olhar para o seu grupo, olhar para a tribo, ver qual é o aliado que você consegue ter essa conexão, ver o aliado que pode ser o guardião do teu plano, garantir de maneira religiosa essa rotina do Pense Comigo no Plano. Vai ser positivo para você, vai ser positivo para ele e os dois vão conseguir alcançar os seus sonhos com muito mais facilidade. E para facilitar o Pense Comigo no Plano, e para não virar uma conversa entre amigos, uma conversa de boteco, eu preparei um roteiro para você seguir. Então, são 4 passos bem simples que você vai utilizar com o seu aliado para garantir que o teu plano perfeito ele seja acompanhado adequadamente. E quais são esses 4 passos? Então, o primeiro passo é apresente como foi a semana em relação ao plano estabelecido. O que deveria ser feito? Qual era o plano que foi traçado para aquela semana? Apresente rapidamente as decisões tomadas e as ações executadas. Então, o que estava no plano da semana? Foi feito? Não foi feito? A decisão foi tomada? Não foi tomada? Terceiro passo. Apresente rapidamente aquilo que não foi feito. Então, quais decisões não foram tomadas? Quais ações que ficaram pendentes? O que eu empurrei com a barriga, literalmente? O quarto passo é ajuste a rota para a próxima semana. Então, um ponto bem importante é você precisa fugir da estatística. Então, se o seu plano ele já desviou nos primeiros 10 dias de execução, dificilmente você vai conseguir alcançar o resultado que foi planejado da forma como foi planejado. Então, se você postergar as ações que você precisa tomar por mais de 10 dias, se você atrasar as ações por mais de 10 dias, você não vai alcançar o resultado que você planejou. E isso é estatística pura. Tá? Porque eu vou precisar executar o que estava previsto para o que eu não fiz e que estava previsto para as semanas anteriores e executar o que eu tenho previsto para essa semana. Então, a chance disso virar uma bola de neve e eu não conseguir executar é enorme. Então, se você tem um desvio muito grande de ações que você planejou e você não conseguiu executar, certamente você vai ter um problema em executar o seu plano. E eu garanto que você não vai conseguir executá-lo da forma como você deveria, e eu garanto que o seu resultado vai ser prejudicado.
Por isso, a disciplina na execução, ela é fundamental. O bacana do Pense Comigo no Plano é o quê? Você está comprometido com o seu aliado, que é o guardião do seu plano, ele está comprometido com você e vocês vão conseguir celebrar as vitórias. Então, cada ação concluída no prazo, cada decisão tomada é algo que tem que ser celebrado, porque você realmente está efetivando o seu plano, realmente você está se aproximando do seu sonho. E lembra que para a gente o progresso é tão importante quanto o resultado? Então, a cada semana, a cada vitória que você alcança executando o plano da semana dentro do prazo, tomando as decisões que você precisa tomar, é uma vitória que tem que ser celebrada, é uma conquista que precisa ser enaltecida, é algo que precisa ser formalizado, porque cada pequena vitória certamente é um tijolinho que você colocou na construção do seu sonho, é algo que te aproximou um pouco mais dele. Então, é extremamente importante você conseguir ter essas celebrações e ter essa visão do movimento, ter essa visão do progresso, porque na medida em que eu for executando semana após semana, ação após ação, decisão após decisão, o resultado ele realmente vai se tornar uma consequência inevitável. E uma última dica para que a gente encerre esse nosso papo com chave de ouro é o que? Você planeje, você trace as suas ações, você defina os seus sonhos, mas acima de tudo, você se divirta durante toda essa jornada, porque quando você começa a se divertir na execução, quando você começa a trazer leveza para a construção do seu sonho, você pode ter certeza que ele fica muito mais bacana, ele fica muito mais legal. O sentimento de conquista aumenta a cada ação executada. Então, tira um pouco do peso, traga leveza, traga diversão para a sua construção. Porque, no fim do dia, o que você está buscando é realizar o seu sonho, é transformar a sua vida, é conseguir aquele relacionamento, é conseguir aquela viagem, é conseguir a vida que você sempre quis. Conte comigo durante essa jornada. Estou aqui desse lado, torcendo muito para que você consiga colocar o seu plano no papel e, principalmente, tirar o seu sonho do papel. Um forte abraço.